Queridos irmãos, queridos amados, a paz do Senhor, que Deus continue conosco. O vídeo anterior foi um vídeo assim, o outro também, né? Que um foi anexo ao outro, né? Falando sobre o vestuário, um assunto que as pessoas não gostam muito de ouvir, né? E às vezes as igrejas até não pregam muito isso. É um pecado que os irmãos, pregadores e pastores estão cometendo. A pessoa precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa de ouvir. Nesse vídeo agora, vou contar assim, como Deus me poupou da morte. O título é Deus me deu vida estando eu morto. Irmãos, eu vim de uma família muito humilde, extremamente humilde. Eu nasci minha mãe, finada, minha mãe disse que eu era uma criança muito doente. E que eles não acreditavam que eu sobreviveria, que eu iria sobreviver, de tão ruim, de tão doente que eu era. E eu era tão, assim, doente, raquítico. Quando eu fui, segundo a minha mãe, quando eu fui andar, eu andei já tinha mais de 3 anos, aí eu consegui andar. E eu era tão doente que, naquela época, né, eu não sei se ainda está existindo isso hoje, né, quando a pessoa vai morrer, né, pega uma vela, bota na mão da pessoa, eu não sei se ainda está existindo isso hoje. Mas naquela época, eu me lembro, né, quando a pessoa estava muito doente, as pessoas pensavam que ele ia morrer, então compravam um pacote de vela e deixava lá. O doente não está sabendo de nada, não. A vela está lá, né? Preparada lá. Para se ele desse conta de morrer, alguém ia lá, pegava a vela, acendia e colocava na mão dele. O defunto, a pessoa tinha que morrer, virar defunto com a vela acesa na mão. Era assim que era antigamente. E a finada minha mãe me contava que por 3 vezes eu dei ponto de morrer e eles acendiam a vela, colocavam na minha mãozinha magrinha. Aí ficava ali, aí da pouco eu voltava, expirar, eles tiravam a vela da mão, botava lá. Melhorava um pouquinho, daqui passava mais um dia, lá vem outra vez. E disseram que por 3 vezes eu levei vela nessa mão aqui, ó. Porque eu estava, segundo eles, eu estava morrendo. Bem, aí, pela graça de Deus, fui melhorando, cresci. Fui para escola aos 7 anos de idade. Na época, né, hoje há tantos livros, então são tantos livros. Na época, a gente ia para a escola, era um lápis, um ABC, um caderno e uma tabuada. Colocava dentro de um embornalzinho, ia para a escola. Não tinha negócio de merenda, não existia nada disso. E ali na escola eu fiquei por 2 anos. Depois fui para um livro chamado Primeiro Livro, de Felisberto Carvalho. Até hoje eu lembro o nome do livro. Primeiro ano. Passou o primeiro ano, aí a professora foi embora. Era uma professora que tinha lá, no lugar mesmo, ela foi embora. Pronto, aí
Nunca mais eu fiz isso. Aprendi a ler, mal. Escrever também, muito mal. Então, eu sou um semi-analfabeto, conforme eu já disse, né? Uma pessoa muito limitada, né? Mas uma pessoa pode, Deus pode usar uma pessoa limitadíssima, como eu era e ainda sou. Eu já disse isso em outros vídeos que eu gravei. Então, cresci, cheguei à fase da adolescência. Morando no mesmo lugar, lá tem um rio, chamado Rio Mucuri, e a gente começou a trabalhar logo cedo, aos 8 anos de idade, puxando soga de boi. Mas o dinheiro eu nem via. Depois fiquei maior um pouquinho, fui ajudar a cortar lenha para o meu pai, que trabalhava cortando lenha para a estrada de ferro Bahia e Minas, a antiga Maria Fumaça. Então, eu não via um tostão, já adolescente. Então, eu tinha que ir pescar. Um amigo de infância, ele é vivo até hoje. Ele, o irmão dele, é meu amigo, né? Hoje virou testemunho de Jeová, e ele sai fora de mim porque, acho que não sei não, mas ele sai fora de mim, não quer nada comigo. Bem, e um dia, eu me lembro, como se fosse hoje, nós fomos pescar no rio chamado Mucuri, e eu, com a tarrafa, e tinha uma pulada de uma pedra para outra, que a gente costumava pular. Aqui entre uma pedra e outra, passava uma correnteza muito forte e muito funda ali. E daqui para baixo era muita água, uma remanção muito grande, e a água fazia assim aquele redemoinho. E nesse dia que a gente foi pescar, era assim umas 9 horas da manhã, fui de tarrafa. Arranjava, às vezes pegava um peixe para vender, para ter algum dinheirinho. Então, só que o rio estava enchendo. A pedra onde é que a gente pulava de uma para outra estava já coberta de água. Estava o meu companheiro. Eu estava com a tarrafa na mão, e a tarrafa tem uma corda que chama espia, que é amarrada aqui no pulso. Dava uma laçada amarrada aqui no pulso, né? Então a gente joga a tarrafa, porque ela está amarrada aqui no pulso, então a gente puxa para ver se vê algum peixe. Eu pensei em pular, meu amigo ficou de cá, aí eu resolvi pular. Mas, como a água estava passando na pedra de cá de cima e na de lá, eu tentei pular, mas não alcancei o outro lado. Aí eu caí no meio da correnteza ali, eu caí ali. E como a tarrafa é pesada, ela tem chumbo, e eu pulei com ela. Se pelo menos eu tivesse jogado a tarrafa para lá, que é um peso lá de lá, para mim pular sozinho, era mais seguro, porque, né, mesmo que eu não alcançasse, mas eu estava com ela amarrada aqui, ela enganchada lá, e não tinha problema nenhum comigo. Mas eu não fiz isso. Pulei com a tarrafa na mão e não deu outra, irmãos. Eu caí com a tarrafa e tudo, aqui no meio dessa grande correnteza aqui. A água passava numa velocidade que só se via. Aí eu caí, irmãos. Lá embaixo, onde a tarrafa achou pedra, ela enganchou lá embaixo. Enganchou lá embaixo. E eu me vi amarrado lá embaixo, com a tarrafa enganchada, e o nó amarrado aqui, ó. E você sabe, tá amarrado aqui, a laçada, cada vez que vai puxando aquele peso, mais vai apertando aqui.
Então, humanamente falando, eu não tinha nenhuma chance de vida. Não. Aí eu vi, quando a tarrafa poisou lá embaixo, aí eu vi, ela me puxou lá para baixo. E eu amarrado. Irmãos, só Deus. Só Deus. Ali eu estava condenado à morte. Não tinha choro, não tinha recurso. Só Deus. Então, esse que está falando com você aqui, irmãos, eu creio, porque o Espírito de Profecia fala que nós vamos manter conversa com o anjo que nos guardou, que nos protegeu durante a nossa vida. E eu anseio um dia que, pela graça de Deus, eu vou ver esse anjo, que eu vou dar nele um abraço, e ele vai contar. Não só, mas às vezes que ele me livrou da morte. Ali, irmão, só o poder de Deus, ali não. Aí eu prendi o fogo, e aí eu pensei, como eu não conhecia Deus, eu firmei o pensamento numa idolatria. Afinal, a minha mãe, na melhor das intenções, disse que eu era afilhado de Nossa Senhora da Conceição. E eu tinha aqui na mente. Então é por isso que está no abismo que eu estava, para sair descrer de tudo, só mesmo o Espírito Santo de Deus, para saber que naquele momento ali, porque essa Nossa Senhora da Conceição não existe, simplesmente não existe. Mas Deus, na sua misericórdia, sabendo de que o que eu seria mais tarde, eu digo como o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias diz que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe. E eu, na hora que eu creio assim também, irmãos, porque aquela hora ali, aquele sufoco, quando eu pensei, irmão, misteriosamente esse nó abriu e soltou da minha mão. E eu com o fogo preso, com o pulmão quase estourando. Aí, fui boiar lá embaixo, mais embaixo. E aí, quando eu boiei, que eu vi, eu metia, porque tinha uma tora de madeira que a água tinha trazido, e essa tora estava enganchada entre duas pedras. E a força da correnteza, eu não morri lá embaixo, mas a força da correnteza ia me chocar na tora de madeira, que era muito grande. Lá estava madeira muito grossa. E Deus me ajudou, o anjo do Senhor me puxou, e eu saí nadando essa tora de madeira. Lá eu sentei na pedra, coloquei as mãos assim. Meu amigo ficou pasmado, ele ficou sem palavra. E nós viajamos, voltamos para casa, eu sem a tarrafa, sem peixe, mas graças a Deus com a vida, que eram mais ou menos 3 quilômetros de onde a gente morava, e ele não tinha nenhuma palavra, todos dois mudos sem falar uma palavra. Mas eu estava ali, pela graça de Deus. Irmão, eu devo tanto a Deus, mas tanto a proteção de Deus que vocês nem imaginam. A tarrafa ficou para lá. Então eu passei por essa experiência. Ali foi o segundo milagre que Deus operou na minha vida. Pense bem, irmãos, é mais sério do que vocês possam. Eu passei por essa experiência, estou contando aqui com vocês. Voltando, né? A pessoa está amarrada, laçada aqui, né? Uma coisa te puxando para lá, outra puxando para cá.
a tendência é aqui, ó, amarrada aqui na munheca. Aqui. Pra cá, aqui, ó. Não tem como, humanamente falando, não tem como a pessoa, né? E a força lá embaixo era tão grande, a força da água era tão grande, que eu me chapulejava de um lado para outro aqui e eu amarrado aqui. Deus me soltou de lá. E eu estou aqui falando com vocês. Glória a Deus! Irmãos, passou o tempo. Veio o tempo da minha conversão. Vocês vão ver isso nos primeiros vídeos que eu gravei, né? Como eu me tornei um satanista, um bruxo, um feiticeiro, né? E o amor de Deus, né? O que Deus fez para poder me tirar desse abismo, como Deus fez para me tirar desse abismo. E, pela graça de Deus, tornei um pregador da palavra de Deus com todas as minhas limitações, com todos os meus defeitos de caráter. Deus me aceitou e continua aceitando até hoje. Eu sou muito grato a Ele por isso. Bem, Deus me usou para levar muitas almas, não digo muitas, mas um número muito, até considerável, de pessoas aos pés de Jesus, fundar algumas igrejas, mesmo sendo pobres de bem desse mundo. Bem, quando chegou em 2014 agora, eu adoeci. Sempre fui uma pessoa, daí para cá, né, sempre gozar de boa saúde, graças a Deus, uma pessoa bem disposta, trabalhador, de coragem, nunca tive preguiça e saudável. 2014 eu adoeci. Doença perigosíssima. Eu tenho um filho na fé que é um menino maravilhoso. Ele trabalhou no hospital em São Paulo, trabalhou no Alberto Einstein, trabalhou no Sírio-Libanês. E ele depois falou comigo, irmão Rocha, quando chegava uma pessoa no hospital com essa doença aí, a gente já sabia que a chance de sobrevivência era muito pouca. Eu fiquei doente dessa doença. Fui para o hospital. Deus já começou. Tinha um médico cubano aqui na cidadezinha, né? Eu fui lá de manhã, mas minha esposa chegou lá e ele falou assim, ó, eu vou deixar esse remédio. Se eu não melhorar daqui para tarde, eu já vou deixar aqui um encaminhamento para ele levar para o hospital Taiobeiras. Mesmo que eu não tiver, eu vou deixar o encaminhamento aqui. Esse médico já morreu. Na pandemia ele morreu. Mas não morreu aqui na cidade, não. Acho que ele morreu lá na terra dele, em Cuba. Aí eu não melhorei. Aí quando chegou lá, aí melhorou não. Então aqui, o médico deixou aqui o encaminhamento, você vai para o hospital Taiobeiras. Aí me levaram à noite já, e eu fiquei internado no hospital Taiobeiras. Eu não tinha a mínima ideia da situação em que eu me encontrava. Eles não falavam o que era. Me deu alguns remédios, e aí me colocaram alguns tubos aqui no nariz, na boca, e etc, etc. E aí eu não podia nem comer e nem beber. Só que eles não falavam que o meu caso era tão sério. E como eu tinha bastante filhos na fé em Itaiobeira, graças a Deus, então eles iam me visitar. Como o número de visita era restrito, né, então alguns davam o nome de outras pessoas lá que ia visitar e coisa e tal, pessoas que não tinham pessoa para visitar, e davam o nome, mas não, eles iam lá para me visitar. E o tempo passou. E
Eu fiquei naquele hospital, conforme eu disse, não podia comer, não podia beber. A enfermeira vinha de lá com um algodão embebido em água, mas não era aquela água para pingar, não. Era só, aí passava aqui nos meus lábios aqui. Eu fiquei mal. Mas eu estava lúcido. Aí eu pegava na mão dela, assim, um monte de sede, pegava na mão dela e ela puxava a mão para lá. Tinha hora que eu falava, olha, você está me matando, me dá água, eu preciso beber água. O senhor não pode beber. Mas não falava porque eu não podia. O senhor não pode beber. Aí eu falava, se fosse seu marido ou seu filho que tivesse aí, você não fazia isso. Você vê a ignorância da gente quando a gente não sabe a situação. E ela disse, não, eu não vou dar porque... Não falar. Podia ter logo falado assim, ó, se o senhor comer ou beber, o senhor vai morrer. Podia ter falado logo assim comigo. Aí eu ia pensar duas vezes, mas não falava. Só falava que eu não podia comer e não podia beber água. Que eu só podia só molhar os lábios. Agora vai assuntando. Eu tenho um menino lá em Taiobeiras ainda, né, que é muito meu amigo. Esse menino, eu vou te falar com você. Eu digo menino, ele está com 40 e tantos anos, ele é muito apegado a mim. Muitíssimo apegado a mim. E durante os dias que eu fiquei lá, na enfermaria, para um filho ou uma filha minha ficar lá comigo, era difícil, porque ele não queria, era ele que queria ficar ali comigo. Eu falava, meu irmão, vai para casa, tomar um banho, comer. Ele falou, irmão, não adianta. Se eu ficar aqui com você, é melhor para mim do que eu ficar lá em casa. E lá uma vez ou outra, meu irmão, minha filha, meu filho quer passar a noite, vai lá. Aí ele concordava comigo, mas não tinha tarde. Menino bom. E um dia eu falei com ele, falei, ó, eu estou com vontade, estou com sede, esse povo não me dá água, e eu estou com uma vontade de tomar um suco. Ele falou assim, eu vou trazer o suco para você. E eu podia entrar lá e coisa e tal. Aí ele levou o suco escondido, a garrafinha de suco. Veja só, irmãos. Veja só o que aconteceu. Ele levou esse vidro de suco e eu escondido bebi esse suco todinho. Se as enfermeiras vissem o médico, tá doido, era um barulho terrível. Aí, e os dias foram passando, aí um dia o médico falou comigo assim, ó, porque assim, as pessoas chegavam e apertavam o médico, como é que tá, irmão Rocha, como é que tá, como é que tá, como é que tá, e ele muita pergunta, um dia falou assim, ó, seu Zé, eu não tenho mais nada a fazer pelo senhor aqui não, eu vou mandar o senhor CTI, porque aí o senhor vai ter ali assistência 24 horas por dia, então eu vou mandar o senhor para o CTI, eu falei, tudo bem, para mim, né? Ele me botou no CTI. Aí no CTI foi diferente, porque nos dias de visita só podia entrar 2 pessoas, né, como eu acho que essa é a lei ainda até hoje, assim mesmo com as vestes apropriadas e só podia ficar 10 minutos cada um. E aquele tanto de gente que ia para lá e queria entrar, mas não podia, 2 de cada vez. Aí, quando foi um dia de sábado, então a gente, quando está lá no hospital, principalmente no CTI, a gente fica doido que logo chega a hora da visita para a gente ver alguém, né? Principalmente lá no CTI. Porque na enfermaria você ainda vê pessoas, mas lá você não vê ninguém, a não ser as enfermeiras. Aí, quando foi um dia de sábado, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava ali e já estava passando as 2 horas e não chegava ninguém. Aí daí a pouco entrou uma pessoa me visitar. Meu querido irmão Níbio Silvio de Medina falou assim, Rocha, eu fiquei sabendo disso ontem à noite e hoje eu estou aqui. Mais de 150 quilômetros de Medina a Taiobeiras, onde eu estava internado. Ele disse, eu fiquei sabendo, meu irmão e amigo, mas você não vai ficar aí não.
Jesus vai te tirar daqui. Orou por mim. Daí a pouco entrou outro irmão Pedroso, meu irmão e amigo também de Medina. Irmão seu, amigo seu já faleceu há 2 anos. Mas ele saiu de lá. Aí sim, aí é amigo. E eu recebi visita de muitas pessoas quando eu estava na enfermaria, mas poucas pessoas quando eu estava ali no CTI. Recebi a visita de um ex-prefeito, camarada Mundano, seu Rocha. Você me visitou, foi orar comigo quando eu estava doente lá em casa. Então eu estou vindo aqui te visitar. Deus ajuda o senhor, seu Rocha, que o senhor sai daqui. Chama Fábio. Ô Fábio, muito obrigado. Ele não sabia ler Bíblia, não sabia orar, vocês do mundo aí, mas foi lá me visitar. Depois entra a esposa dele, também foi me visitar. Esse povo. Pessoas do mundo. Pessoas da igreja, com esse irmão, mais de 150 quilômetros. Foi só ele saber, no outro dia de madrugada, ele pegou o carro e foi bater lá. E chegou lá cedo. Eu para receber. Mas a visita do pastor, que mora a menos de 500 metros no hospital, sabendo que eu fui o fundador da igreja, que agora ele estava liderando, ele não pisou os pés lá para poder me visitar. Irmãos, pastores, estou dizendo para você, eu tenho ouvido várias experiências de pastores que nem depois da pessoa morta, ele não vai lá para fazer o sermão fúnebre. E não é uma experiência só não, eu conheço várias experiências. A pessoa está lá doente, ele não vai lá para visitar. Parece que o capítulo 34 de Ezequiel não existe na Bíblia de muitos pastores. Eu estou dizendo isso com essa voz, irmão, não é porque eu estou revoltado, com raiva, não. É para dar mais ênfase, abrir os olhos desses irmãos que são pastores na igreja, mas se o rebanho, alguém do rebanho, depender dele para ir visitar com uma palavra de oração, não conta com ele não, porque ele não vai. Eu sou testemunha disso. E ele sabia, porque o corpo de oração lá para mim, ele sabia, irmão Rocha foi o fundador dessa igreja aqui. E eu já contei a minha experiência como fundador da igreja de Itaiobeiras, como foi. E ele não pisou os pés lá nenhuma vez para me visitar. Eu espero que Deus abençoe ele, que ele mude, né? Porque isso não dá de ser procedimento de nenhum membro da igreja, nenhum ancião, e muito menos de um pastor. Bem, naquele dia que o irmão Silvio veio de Medina orar por mim. Irmãos, bom, passou o sábado e eu estou ali, barriga para cima, nessa posição aqui. Irmãos, quando foi lá, mais ou menos uma meia-noite, 1h da manhã, eu estava aí. A gente quase não dorme, né? Porque às vezes passa aquela uma dorminha, né? E lá tem um aparelho, né, que está para medir a pressão, de 10 em 10 minutos está medindo a pressão da gente, né? E além disso, as enfermeiras iam lá para tirar meu sangue, né? Às vezes, 1h da manhã, 2h da manhã, 10h da manhã. Eu brincava com elas. Ver minhas vampiras sugar meu sangue, ainda brincava com elas ainda. E naquela noite, naquele sábado, eu estava ali. Aí, quando eu abri os olhos, irmãos, eu vi um anjo sentado desse lado aqui e outro sentado desse lado aqui. Eles não têm a estatura nossa, não. Eles têm uma estatura muito grande, a estatura deles. Sentado, num assento assim alto, aquelas vestes
mas limpas, pura, que eu nunca vi umas vestes tão limpas daquele jeito. Aí eu olhei, estava olhando assim, né? Sentado, mas não olhando para mim, não. De perfil, olhando para lá, para frente, né? De forma que eu vi o rosto dele assim, de perfil. Aí eu olhei para ele, olhei para o de cá, um de um lado, outro de outro. Olhei para cá de novo, de cima embaixo, olhei para cá. Eles deixaram eu olhar para eles 2 vezes cada um. Na terceira vez que eu fui olhar eles. Oi, irmãos. Oi, irmãos. Deus vai me ajudar. Eu sou fraco, sou pecador. Mas eu quero viver uma vida, irmãos, que dignifique, meu Deus, que eu demonstre pelo meu procedimento, né? Que eu reconheça um pouco do que Deus fez por mim. Irmãos, depois da visita desses anjos, logo eu saí dali. Foi no dia domingo, daquele dia seguinte, né? Que esse incrédulo foi lá, né? O Fábio, o ex-prefeito e a esposa dele. A esposa falou assim: mas você está me dando um choque tão grande na gente. Eu falei: pode ficar tranquilo que eu vou sair daqui. Pode ficar tranquilo, eu vou sair daqui. E saí naquela semana. Depois passei por uns problemas, né? Porque eu fiquei muito tempo usando sonda. E aí, depois que tirou a sonda, o xixi não queria sair. Eu passei muita dor. Então, 2014 foi o ano que eu já passei mais dor na minha vida. Mas foi o ano também que eu recebi mais bênçãos de Deus. E aconteceu outras experiências, irmãos, que eu não vou contar aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Mas olha, eu vou te dar um conselho para você. Muitas pessoas na igreja, que são irmãos de verdade, que são pessoas de oração, que são pessoas que Deus às vezes coloca no caminho da gente, né? Pessoas que a gente nem espera, né? E às vezes pessoas que é o dever dele, é a obrigação dele pelo cargo que ele ocupa, mas não pode contar com ele. Conte com Deus. Então esse irmão, saudoso irmão, descansa na fé, fez 2 anos agora esse ano, veio de lá. Mais de 150 quilômetros, só eu saber que eu estava internado. Meu irmão e amigo me ajudou muito de construção de igreja. Veio me visitar, orou, e nesse dia que ele veio foi que eu recebi a vida dos anjos, né? E o ministro morando a menos de 500 metros do hospital, nunca pisou os pés lá para me visitar. Ministros, por favor, quando tem uma pessoa doente, seja da igreja, seja que não é da igreja, né? A visita de um pastor, de um ministro, traz muitas vezes, né, uma alegria, um ânimo para cá. Ô, pastor veio me visitar, ô, pastor, muito obrigado. Então, você não sabe, pastor, o bem que faz uma visita de um ministro para uma pessoa que está doente, com doença séria no hospital. Se você não tem essa vontade de fazer isso igual outros que eu conheci também, que para mim, não sei porque estava na obra, é bom deixar o seu ministério e procurar outro meio de ganhar dinheiro, viu? Porque eu vou gravar outros vídeos aqui. Que não é o trabalho de todos os pastores que está lá assalariado, que Deus aceita, não, viu? E para finalizar, irmãos, estou aqui falando com vocês, tive que fazer cirurgia depois, né, da próstata, com dificuldade, tomei dinheiro emprestado, outros me ajudaram e estou aqui conversando com vocês. Agora, nós que estamos nesse mundo,
Eu já disse isso em outros vídeos. A sua experiência tem que ser você e Jesus. Você e Jesus. Depois, né, eu tenho um outro irmão muito amigo, meu irmão amigo do peito, que é até meu xará que mora lá. O enfermeiro falou com ele, olha, todas as pessoas que naquela época entraram aqui no hospital, só escapou o irmão da sua igreja. Só ele escapou, os outros morreu tudo. Inclusive morreu uma pessoa que era daqui, e morreu uma mulher também, que foi internada na época aí de Rio Pardo, que eu conheci também, era membro da igreja presbiteriana. E eu ouvi falar o nome dela, né, ao lado, morreu. Então, o moço falou para meu irmão na fé, olha, só seu irmão escapou com a vida. Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso, irmãos, Ele é maravilhoso, meu Deus. Eu peço que Deus me ajude para que, se eu tiver de passar pela morte, morrer por causa dele, eu vou morrer feliz e satisfeito, porque ele é digno do nosso amor, da nossa adoração. Ele é digno de tudo, irmão. Deus enviou seu Filho para morrer por mim, morrer por você. Ele merece ser obedecido. É um prazer que a gente tenha obedecido esse Deus que tantas vezes nos tem guardado, nos tem protegido. E voltando, né? A irmã White fala que nós vamos ter o prazer de conversar com os anjos que aqui, né, foram nossos guardiões. Oh, dia maravilhoso. Irmãos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.